Olá, para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara de Porto Alegre, a gente dá seguimento à nossa série aqui no Trajetórias com os novos vereadores da Câmara Municipal. E hoje a gente recebe aqui para conversar o vereador Alexandre Bublitz, do PT. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, sempre uma honra. Muito bom a gente poder te conhecer um pouco mais sobre o vereador, que atualmente ele é o terceiro secretário da mesa diretora e também titular da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. Quer dizer, já chegou na Câmara aqui ocupando espaços importantes. E já para esse nosso início de conversa, eu quero te ouvir sobre já esse sentimento de já estar atuando aqui também como parte da oposição, de estar nessa movimentação bem significativa aqui desde o início do ano. Bom, a gente está iniciando, eu acho, já numa prova de fogo, assim, né? A gente já está entrando com um mandato, já trabalhando bastante, trazendo as nossas pautas, fazendo a defesa da cidade, da população. É a primeira vez que eu concorri, era a primeira vez que eu estava participando, né, de uma eleição, então também estou aprendendo ainda bastante sobre o processo de como é ser vereador, mas acho que mesmo com esse pouco tempo já deu para a gente fazer bastante coisa, assim, e bem como tu disse, ocupando espaços importantes para poder trazer voz e força para essa posição que a gente precisa tanto aqui na defesa dos direitos da população de Porto Alegre. Pois é, eleição de primeiro mandato já eleito. O senhor tem a formação e atua ainda como médico pediatra, inclusive é professor também. Como caiu na política, vereador? Olha, eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que tudo é político, né? Eu acho que no nosso dia a dia a gente faz política, no nosso dia a dia a gente tem nas nossas ações, no trabalho, na convivência com as pessoas, com a família, tudo que a gente faz acaba sendo político, né? E dentro da medicina, dentro de quem trabalha com a saúde, há tanto tempo, é muito difícil a gente não separar essas coisas. Quando eu estou fazendo atendimento de um paciente, eu sou pediatra, como tu bem disseste, eu atendo muitas crianças, às vezes, que estão em situação de vulnerabilidade, né, que têm famílias, muitas vezes, com algumas dificuldades, crianças vítimas de abuso, trabalhei bastante com também, e é impossível distinguir uma coisa da outra. A política, ela está vinculada com a nossa vida, né? Então, para mim, desde muito cedo, eu já me sinto um ser político. Né? Desde ainda da fase lá do colégio, no movimento estudantil, depois dentro da universidade, onde eu consegui participar bastante ativamente, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Nessa adolescência já conseguia entender isso? Muito precariamente, mas sim, a gente vai se formando, né? A gente vai aprendendo as coisas ao longo dos anos. Mas assim. isso com familiares, pares, colegas, como é que isso foi se formatando? Tuas próprias leituras também? Eu acho que foi muito disso, assim, né? Uma visão de mundo diferente, uma visão de sociedade diferente, ainda dentro da época do colégio, entendendo que as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes do que elas eram, a gente já vai se colocando. Mas isso, obviamente, que a gente vai amadurecendo ao longo dos anos. E eu acho que comigo foi esse processo, assim. Na faculdade, participei muito do movimento estudantil da URGS, fui presidente de Centro Acadêmico Sarmento Leite, que é um dos centros acadêmicos mais antigos do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, que é o Centro Acadêmico da Medicina. Participei também do DCE, da URGS, ali fui tendo uma formação um pouquinho maior. Depois, como profissional de saúde, isso não modificou, né? Eu sentia a necessidade de estar atuando, sempre trabalhei com o SUS, nunca fiz atendimento particular, estive trabalhando na rede, entendendo a importância da gente fazer essa defesa de uma sociedade diferente também para garantir uma melhor saúde para a população. Eu acho que essa entrada na política partidária, digamos assim, ela foi de uma forma muito natural para mim. Algo que já vinha acontecendo ao longo dos anos e uma construção que, quando ela chegou, eu não me assustei. Eu estava me sentindo já pronto e forte para poder tomar essas decisões e estar aqui com vocês hoje. Se sentir preparado. Que Exatamente. bom, que bom. E voltando um pouquinho no tempo, vereador, o senhor nasceu em 1987 em Santa Cruz do Sul. Que memórias que o senhor traz lá dessa infância, dessa adolescência? Conta um pouquinho dessa sua criação familiar também. Eu venho de uma família de trabalhadores, né? Eu sou o primeiro médico da minha família, né? Meu pai trabalhava como vendedor de carro, a minha mãe trabalhava numa das fumageiras. Santa Cruz do Sul é um polo do fumo no Brasil e no mundo, né? Uma das cidades que mais tem produção de fumo. E a minha mãe trabalhava ali nesse meio, na parte mais do RH, né?
nunca me faltou nada, teve uma família que investiu muito na minha educação e eu fui, né, crescendo e aprendendo. Saí de Santa Cruz do Sul com 17 anos, né, vim para Porto Alegre justamente para estudar. A ideia era passar no vestibular de medicina, algo muito difícil. Eu acho que como muita gente aí que vem do interior, que vem para Porto Alegre, vem com esse objetivo de poder estudar, de poder fazer uma faculdade, sobretudo federal. E no meu caso, era essa a opção que eu tinha, né? Era fazer medicina na Universidade Federal ou não fazer medicina. Então, eu vim justamente para estudar e para conseguir. Eu acho, né, que eu sou também um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior, né? Eu acho que essa é uma construção que me caracteriza, assim, um pouco. E eu trago muitas coisas boas, assim, de Santa Cruz do Sul, de ter tido uma infância feliz, de ter tido um apoio bom, uma estrutura legal dos meus pais, que me dão, acho, muitas condições hoje de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa íntegra, que eu acho que isso eu trouxe muito de casa ainda. Você era filho único? Eu tenho uma irmã também, e somos só nós dois, né? E eu acho que a gente teve isso de particular, assim, na nossa educação e na nossa criação, fazendo com que a gente fosse, né, bons adultos. Passou de primeira no vestibular? Não passei de primeira, não. Foi de terceira. De terceira. Faculdade de medicina é bem complicado, a gente sabe que não é algo muito fácil. Inclusive, se tu tiver, vocês que estão nos assistindo, tiver filhas ou filhos agora que estão fazendo vestibular, ou se tu mesmo estiver fazendo vestibular, segue em frente, estuda, acredita no teu sonho, a gente consegue. É possível, não é fácil, exige trabalho, mas é possível. Com certeza. Por que é a escolha pela medicina? Olha, é uma pergunta difícil essa, assim. Eu acho que foram vários momentos, assim, na minha vida. Desde do que eu gostava de estudar, do que eu gostava de aprender. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Gostava de entender um pouquinho sobre como funcionava tudo, né? Sabe aquele que pergunta isso, aquilo e tal? Desmontava brinquedo? Desmontava assim, brinquedo para ver como é que funcionava. Queria entender sobre animais, sobre plantas. E eu acho que eu tive um primeiro momento de cuidado, assim, que tem até muito a ver com essa coisa de ter bicho, de ter cachorro e tudo mais, de cuidar deles ali, né? E eu acho que isso foi amadurecendo em mim e eu acabei rumando para o caminho da medicina. Mas eu acho que eu fui me entender e me apaixonar de verdade pela medicina e pela saúde quando eu já estava cursando, né? Quando a gente entra lá e vê aquele meio, e eu vi, poxa, é aqui mesmo que eu queria estar. Pois é, e entre tantas áreas escolheu a pediatria também, que todas são desafiadoras, mas a gente está trabalhando, o senhor está trabalhando com crianças, seres muito sensíveis e expostos também a muitas vulnerabilidades também. Bastante. A pediatria, ela é um mundo à parte, assim, né? Um mundo, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com os nossos pacientes, a gente tem que ter um entendimento muito completo, não é algo que dá para a gente fazer mais ou menos, tem que fazer bem feito. Permite muitas vezes entrar no lar das pessoas também, eu já, muitos casos, meus pacientes, né, eram as crianças, mas eu acabava ajudando os pais também, porque os pais às vezes se abrem, se permitem cuidar e ser cuidados pela necessidade da criança, então acho que é uma forma muito legal da gente fazer essa vinculação. E eu sempre gostei muito da pediatria, né, sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Eu sempre trabalhei com emergência também, eu sou emergencista pediátrico, né? Trouxe isso depois também em outros momentos da minha vida, seja trabalhando em emergências aqui de Porto Alegre, mas seja também trabalhando com missões humanitárias fora do Brasil, que também foram me levando nesse sentido. Eu ia te perguntar justamente sobre essas ações humanitárias, é que a gente... Eu fico pensando isso também, te deu bastante força para ser quem tu és hoje, para ter esses outros olhares também com relação ao mundo e as outras fragilidades também. E entendendo que aqui onde a gente está tem muita coisa para melhorar também. Com certeza. Eu, né, como eu disse, eu sempre trabalhei com o SUS, né? E a faculdade da URGS, né, a URGS como um todo, ela tem uma participação muito importante dentro da comunidade e dentro do atendimento do SUS. O Hospital de Clínicas, que é o hospital vinculado, o hospital escola da URGS, né, ele faz um atendimento SUS, ele está junto da população. E quando eu me formei, eu segui trabalhando sempre no SUS. Eu trabalhei na Cruzeiro, na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro, né, trabalhei na região da periferia aqui de Porto Alegre, conhecendo bem esses locais, assim. E ali eu pude ver muito do que eu já sabia, né? Uma sociedade muito frágil, onde boa parte da população está doente, não por questões orgânicas próprias, mas sim porque a gente tem diversos fatores sociais que fazem com que as pessoas adoeçam, né? Então, se eu estou num local, por exemplo, que a gente não tem saneamento básico, né? Que não tem esgoto,
Isso dali favorece para aquelas pessoas terem doenças. Se a gente tem uma sociedade que daqui a pouco é contra a vacina, por exemplo, a gente aumenta o número de doenças vinculado a isso. Então a gente vê como questões sociais são determinantes na formação de algumas doenças. E isso para mim foi sendo um aprendizado. Quando eu terminei a minha formação como residente ali de pediatria, né, quando virei pediatra, porque a gente termina a faculdade de medicina, e depois a gente faz mais uma especialização. São 3 anos que eu fiquei estudando e trabalhando com pediatria para poder ter o título de especialista em pediatria, né? Me tornei um pediatra de verdade. Eu ainda estava um pouco na dúvida onde é que eu ia atuar. Então estava aí trabalhando, né, na periferia aqui de Porto Alegre. E aí eu pensei, poxa, eu quero ter né, eu acho que eu posso ajudar mais. E aí eu acabei me inscrevendo para participar de uma missão com Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização de ajuda humanitária muito importante, muito reconhecida a nível mundial. Fiz o processo de seleção, eles têm um processo bem longo ali, fiz o processo, passei e fui fazer uma primeira missão, que foi lá na Nigéria, né? Eu fui para a região nordeste da Nigéria, um local onde a gente tem um conflito armado, né? Lá a gente tem o Boko Haram, o Estado Islâmico, e eu fiquei 8 meses lá num hospital, um hospital pediátrico que tratava de desnutrição infantil, mas não só. A gente basicamente fazia atendimento às famílias de refugiados do conflito, né? A gente tratava cólera, malária, sarampo, né? Diversas questões que tinham a ver ali com o contexto social, enquanto que a gente ouvia, né, os helicópteros passando, sons de bomba à distância, metralhadoras, então um ambiente bem complexo assim, né? O que foi para ti trabalhar nesse meio e também o teu próprio mental de lidar com esse contexto? É engraçado dizer isso, mas eu vou dizer que foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Eu sei que era um momento difícil, eu sei que a gente vivia em situações de risco, a gente tinha toda uma questão de segurança lá, então o hospital era um hospital de campanha no meio do local onde ficavam os refugiados. E a gente tinha um deslocamento que a gente fazia todos os dias entre o alojamento e o hospital, né? E esse deslocamento a gente sempre fazia por rotas diferentes, para justamente evitar a possibilidade de sequestro, que é algo que era possível de acontecer ali Mesmo conosco. com os médicos. Sobretudo com os médicos, né? Isso é algo que poderia acontecer Até bastante. porque eu pensava que vocês eram mais protegidos nesse sentido. A política de funcionamento do Médicos Sem Fronteiras hoje é uma política sem armas, né? Então não existe ninguém ali armado para fazer esse tipo de defesa. É justamente uma forma política de entender no qual nós estávamos lá para atender toda a população. Qualquer pessoa, de qualquer um dos lados que tivesse do conflito, são pessoas. São pessoas que são vítimas de um conflito que normalmente não tem nada a ver com elas, mas sim por interesses maiores, de outras organizações, com muito mais dinheiro do que quem está lá sofrendo, na verdade, por causa da guerra. E eu acho que essa forma do Médicos Sem Fronteiras se portar é algo que eu sempre achei muito bom, né? Eles conseguem realmente ter uma neutralidade verdadeira no sentido de querer ajudar a população, né? E a gente podia fazer isso. E eu acho que foi isso que me deixou bem. Porque, por mais que eu visse, e eu vi muitas crianças morrerem por conta da desnutrição lá, né? A gente teve no mês de agosto de 2019, foi o ano que eu estava lá, eu vi 27 crianças morrerem por conta da desnutrição. Mas nesse mesmo mês a gente ajudou mais de 5.500 crianças, né? Crianças que provavelmente, se a gente não estivesse lá, não seriam salvas. Então, ao mesmo tempo que era um período duro, também foi um período de muito prazer em poder ajudar, em poder fazer algo diferente. E em meio a essa realidade, vereador, vendo essa quantidade de crianças mortas, onde o senhor se agarra? É fé? É esperança? É confiança no trabalho? O que te ajuda também a lidar com isso tudo? Eu acho que é um pouquinho de esperança, mas é muito de ver o resultado que a gente fazia lá também, né? Eu sabia que a gente tinha algumas crianças que a gente não ia conseguir salvar. Mas eu via tantas outras que a gente estava lá e que a gente podia fazer a diferença, sabe? E ver o quanto que o nosso trabalho pode realmente modificar a realidade e pode trazer algo melhor para as pessoas. Se eu não estivesse lá, aquelas pessoas iam morrer também. O fato da gente estar lá trabalhando, ajudando, modifica. Isso acontece hoje todos os dias. Aqui em Porto Alegre, nesse exato momento, tem alguém passando algum tipo de violência, tem alguém que está com algum tipo de sofrimento. A gente tem 2 escolhas. A gente pode fechar os olhos para isso
fingir que não acontece, ou a gente pode ser ativo nesse processo e querer mudar. Eu optei por querer mudar, por isso que eu estava lá. E eu acho que isso é algo que me reconforta, pelo fato de me dar força e esperança a gente poder construir uma sociedade melhor. O próprio trabalho. Parabéns por esse Muito trabalho. obrigado. É realmente um exemplo para a gente poder acompanhar. E eu perguntei para ti com relação ali ao teu mental, porque um dos teus trabalhos aqui na Câmara é atuar para realmente fortalecer e valorizar o nosso SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E a gente vê que a área da saúde mental no SUS, ela é ainda muito complicada. Claro, outras várias são aí, a gente pode se adentrar um pouco mais. Temos filas aqui para cirurgias, mais de 10 anos, pessoas esperando e morrem esperando. No seu mandato aqui, como é que o senhor pretende ajudar? Tem como reduzir essas filas? Porque se a gente vai no centro histórico, brevemente conversa com a população, a gente vê isso repetido, assim. Muitas vezes, eu estou na fila há tanto tempo para cirurgia simples, muitas vezes, que o tempo passa e aquilo piora. E aí a prefeitura costuma dizer aqui, quando é convidada, tem o GERCOM, tem toda essa questão da fila. É o quê? Vontade política? É o sistema? É muita gente? Falta profissional? Tem como a gente fazer bastante coisa assim. Eu tenho que ser franco, né? O papel como vereador, a gente tem uma limitação, né? Eu não consigo apenas dentro do trabalho como vereador a gente resolver todos esses pontos. Mas a gente tem um caminho. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele é algo muito bom, muito importante. Eu estava falando para ti antes agora do meu trabalho lá na Nigéria. Na Nigéria não tem um sistema público de saúde gratuito para atendimento da população. A verdade é que pouquíssimos países do mundo têm. A gente tem alguma coisa aqui na América do Sul, alguma coisa na América do Norte, Europa, um e outro país da Ásia, e é isso. A África como um todo, o continente africano, pouquíssimos locais têm algo ali na África do Sul, algo em Moçambique, muito incipiente, mas nada nem perto do que o SUS é. O SUS, ele salva hoje muita gente. Ele realmente ajuda muita gente. Quando a gente fala em transplante, por exemplo, transplante hoje todos são feitos com base no SUS, né? A gente tem diversas cirurgias que estão sendo feitas, a gente faz um atendimento gigantesco, as próprias vacinas modificaram muito a realidade da nossa população. Se a gente vai pegar ali, né, anos 90, anos 80, antes ainda, nós tínhamos muitas crianças que morriam por doenças que hoje já não existem mais, que a gente conseguiu erradicar elas. E isso se dá sim através do SUS. Mas eu também sei que ele é um sistema que precisa ser desenvolvido. Eu preciso dizer para vocês uma coisa que agora que eu acredito e que eu luto, né? O SUS, ele é uma conquista da sociedade, da população, e ele é baseado em alguns preceitos. Preceitos de igualdade, das pessoas fazerem, né, terem uma visão de comunidade, de um ajudar o outro, né? E eles são preceitos que algumas políticas e algumas formas de pensar política são contrários. Tem muita gente que defende que não deveria existir SUS, que deveria só ter atendimento particular e plano de saúde. E quem não tem dinheiro, bom, que arrume um emprego melhor. Muita gente acredita nisso, pensa nisso e faz política pública dessa forma. Eu não, eu faço política pública de outra forma. Então, a forma com que eu entendo a política é justamente para reforçar e melhorar o sistema de saúde. O problema das filas hoje, ele não é um problema de base, ele é uma consequência de todo um processo que a gente tem dentro do SUS de sucateamento dele, né? Se a gente não tem os postos de saúde funcionando bem, eu não consigo atender a população no momento inicial daquela doença. Se eu não tenho uma estrutura boa da sociedade, como eu acabei de falar agora com relação ao saneamento básico, à educação, eu acabo piorando a qualidade de vida dessas pessoas e aumentando a necessidade delas também de especialistas. Isso tudo acaba sendo uma bola de neve. Se eu não conserto a base, o problema vai aumentando, 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 aumentando. Tem como a gente melhorar as questões de filas? Tem. O governo federal agora está lançando um programa Mais Especialidades, que também tem uma ideia de conseguir trazer mais recurso para os municípios que quiserem entrar nesse programa, né, para conseguir um número maior de especialistas, de fazer uma forma de atendimento um pouquinho mais inteligente nesse sentido, mas a gente precisa sim atacar o problema na sua base, na sua origem, né, lá no início. E isso passa muito por prevenção e promoção à saúde.
Para a gente resolver isso e resolver isso de uma forma permanente, a gente vai ter que pensar a longo prazo. As questões, as medidas que a gente pode fazer a curto período vão ter um impacto muito leve ainda no problema que é muito maior e muito mais complexo para explicar em poucos minutos. A gente vai ter que seguir te acompanhando aqui também e outros debates, mas para além da saúde também, vereador. O que o senhor pretende trazer de outras bandeiras para o seu mandato? Olha, eu sou uma pessoa que tem uma vinculação muito grande com a universidade, né? Eu sou professor universitário, hoje eu sou professor da Unicinos, dou aula de medicina, de pediatria, tanto aqui em Porto Alegre como lá em São Leopoldo, fazendo esse atendimento junto da população. Eu tenho uma vinculação muito grande, né, com o mundo acadêmico também. Eu acho que é muito importante a gente conseguir qualificar um pouco o debate dentro da Câmara. Eu tenho uma impressão de que às vezes os nossos debates aqui são muito rasos. É a gente xingando para cá, xingando para lá, um nível um pouco baixo, eu acho, assim, que eu gostaria que a gente pudesse melhorar. E aí vem o fato de a gente poder debater 300 assuntos diferentes. A gente quer falar sobre saneamento básico, a gente quer falar sobre mobilidade urbana, a gente quer falar sobre direito à cultura, a gente quer falar sobre educação. E eu não preciso ser exatamente um especialista nessa área, mas eu preciso ser um porta-voz das pessoas que estão militando, lutando todos os dias por ter uma educação melhor, por exemplo. Para fazer isso, a gente tem que estar ao lado dos professores e das professoras, ouvir elas, conversar com eles, trazer as pautas, as demandas que são necessárias para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Agora mesmo a gente está debatendo muito sobre o futuro do DEMAI, né? Como é que a gente faz esse debate? Eu quero fazer esse debate junto com os trabalhadores e as trabalhadoras do DEMAI. Eu quero fazer esse debate junto com as pessoas que têm conhecimento técnico, que são da universidade, que sabem o funcionamento e ter uma visão de futuro com relação ao que a gente tem que fazer no saneamento aqui na nossa cidade. E isso tem que ser um debate que vá muito além de um bate-boca infantil, mas sim algo embasado, com técnica. Eu acho que é por aí que a gente vai. Pois é, e aí, tendo que ser vereador, sendo professor universitário, que tempo que o senhor tem para fazer outras coisas? O senhor pratica algum esporte? Pratico. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, Corrida faço academia não também. Não é esporte Eu faço de uma forma muito mais de lazer, né? mais amador, assim. Mais amadora. Eu gosto de correr até para aliviar a cabeça, Mas já tirar passou os por aqueles pensamentos. campeonatos de... Já cheguei uma e outra vez a fazer alguma corrida a mais, cheguei a correr ali em 20 e poucos quilômetros. É o máximo já? O meu máximo foi uma meia maratona, né? 20 e pouquinhos quilômetros ali, né? Mas hoje em dia já não faço isso, o joelho já não dá mais conta. Né? Mas daí a gente tenta fazer outras coisas, pedalar, né? Que sejam formas também boas da gente manter o corpo e manter a mente saudável. E quais são os lugares preferidos da tua Porto Alegre? Eu gosto muito aqui da Redenção, né, do nosso parque, estou sempre por volta ali. Gosto de ir na Lancheria do Parque, um local clássico da nossa cidade também. Sou um grande fã da orla, da gente passear. Gostaria de um dia, e eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer isso um dia, viu? É tomar banho no Guaíba, tá? Quero lutar muito para isso. A gente tem que falar sobre saúde. Quando a gente fala sobre saúde, a gente está falando de esporte, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de lazer. E a gente está falando também de preservação do meio ambiente, né? Trazer a pauta da preservação do meio ambiente e dar um olhar diferente para a orla. Eu não quero só que a orla seja um lugar onde a gente possa ter barzinhos. Eu quero que a orla seja um lugar onde Porto Alegre possa estar de volta com a natureza, onde eu possa, num dia quente de janeiro, que nem a gente está agora, sair depois do trabalho, naquele calor de 30 e poucos graus e dar um tibum na água ali na orla. Isso ia ser algo muito bom que a gente pudesse fazer. Mas para isso a gente tem que pensar de uma outra forma. A gente tem que pensar a cidade querendo a preservação dos espaços públicos, a preservação da natureza, e eu acho que a gente pode fazer isso e tá aí com mais um espaço de lazer para nossa cidade. Até porque a gente tem uma orla, e até mais do que essa orla que a gente vê bonita aqui, lá para a Zona Sul é uma imensidão, tem muita coisa para explorar e ser feita também. Tem sim, para quem convido agora nessa época de verão, quem quiser ir lá para Itapuã. A gente tem um Parque Estadual de Itapuã, é um local belíssimo, uma zona de preservação, né? Um parque onde a gente consegue lá estar mais próximo da natureza. Tem bugio, tem cobra, tem lagarto, tem de tudo, tem peixe. E quem quiser ir lá consegue tomar banho no Guaíba. O mesmo Guaíba que a gente chega aqui agora na nossa orla e vê ele com um cheiro ruim, cheio de lixo, com cano de esgoto saindo. Se a gente tiver uma visão diferente da forma de cuidar do nosso rio, daqui a pouco a gente pode estar tomando banho ali e estar junto na natureza de novo.
E voltando um pouquinho para essa política partidária aqui no parlamento, agora no plenário, o que a gente pode esperar do senhor ali em termos de embates e debates? E considerando os parlamentares que pensam diferente de ti. A gente vai ver um vereador um pouco mais bravo, um pouco mais calado, o senhor é mais dialogador, como é que deve ser essa postura aí? Como é que está se construindo isso, na verdade, também? Pois é, a gente ainda vai ter que ver direitinho como é que vai se dar essa postura. Eu me considero uma pessoa de diálogo, né? Eu me considero uma pessoa que consegue conversar, fazer uma troca. Mas fica bem bravo também. Mas eu também sou um alemão bravo, né, às vezes. Então, quando for necessário, e às vezes a gente tem que ter um embate, uma postura um pouquinho mais firme. Mas não é como eu gosto de me portar. Eu sou muito mais um cara tranquilo, um cara sorridente, e que eu quero poder estar conversando com as pessoas, né? Trazer essa visão técnica, trazer uma visão talvez de união. Eu acho que tem muita gente boa que poderia fazer muito mais pela nossa cidade e que hoje se vê muito dividido por causa dessa polarização, às vezes, um pouquinho desnecessária que acontece, né? Então, se a gente conseguir juntar um pouco, trabalhar pelo bem da cidade mesmo, eu acho que a gente pode fazer muito mais. Então, eu quero tentar ser um cara do diálogo, mas se for necessário, às vezes, bater boca, a gente vai bater boca também. Esses foram os primeiros 25 minutos do vereador Alexandre Bublitz, de primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, fazendo parte aí dessa nossa nova série aqui no Trajetórias com os novos parlamentares da casa. Vereador, muito obrigado pela presença, a gente vai voltar a conversar, vamos ter outras oportunidades para poder explorar mais aí o teu trabalho. Muito obrigado e eu desejo aí um ótimo mandato. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui para a gente poder conversar sempre. Quem precisar pode vir nos procurar ali no gabinete também. Eu espero que a gente possa ter um mandato que vai ser a voz da população. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também agradeço a você que nos acompanhou aqui até agora. Lembrando que dá para rever este e outros programas da série lá no nosso YouTube da TV Câmara. Tá aí, ó, TV Câmara Porto Alegre, tudo junto. Também te convido a acessar as nossas redes sociais e o site aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!